Olá, boa tarde, bom sábado. A gente atualiza agora vocês sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sabadão, 22 de agosto. E a gente começa essa edição falando de dois casos que têm movimentado a disputa em torno das eleições desse ano. Os inquéritos sobre as investigações contra Lulinha, o primogênito de Luiz Inácio Lula da Silva, e também do caso do Banco Master. Ambos, as duas investigações, não devem terminar antes de outubro. A nossa Aline Beckett chega com as informações ao vivo, porque houve muitos atrasos nessas investigações, né, Aline? E a gente tem uma série de depoimentos para serem prestados. Só para a gente ter ideia em relação ao Banco Master, nós tivemos Guga Lima ia prestar depoimento, não prestou. Jacques Wagner ia prestar depoimento, não prestou. Agora Daniel Vorcaro também não. E o caso do Lulinha ainda está no início, ainda tem muita coisa para apurar. Isso mesmo, Uribe. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Pois bem, essas duas investigações envolvendo o Banco Master e também os 3 inquéritos envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, devem avançar ao longo dos próximos meses e a gente só deve ter uma previsão de finalização, de conclusão dessas investigações depois das eleições. No caso do Banco Master, envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, havia a expectativa da apresentação de um relatório de indiciamentos agora em agosto. Mas segundo a apuração da CNN Brasil, a PF pediu mais 60 dias para conseguir aprofundar em alguns pontos, algumas evidências que foram encontradas pelos investigadores envolvendo diretores do BRB que podem estar envolvidos nesse esquema, especialmente na compra de títulos do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. E além disso, o outro ponto é justamente essa questão dos depoimentos, né? Como você bem disse, há sucessivos, melhor dizendo, pedidos de remarcação, de adiamento dos depoimentos. Daniel Vorcaro, na semana passada, era para ter prestado depoimento. Esse depoimento acabou sendo cancelado. Não há previsão de nova data, assim também como Augusto Lima, o empresário ali, parceiro, então, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né? E, além disso, ainda tem a situação também da delação premiada, que houveram ali algumas tentativas que foram falhas, não fecharam totalmente essa delação com a Polícia Federal, né? E em relação a Lulinha, ainda está no início. Neste momento, a Polícia Federal faz uma perícia técnica no celular da lobista Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. Então, houveram alguns vazamentos nos últimos dias em relação às conversas que os dois tinham ali por WhatsApp, também grupos relacionados a esse caso, mas ainda está no início, até porque depois dessa perícia, a Polícia Federal deve apurar ali se vai ser necessário os depoimentos dos investigados, né? E aí, se for necessário, vai haver também uma cooperação internacional, até porque hoje o Lulinha vive na Espanha e aí precisaria, então, que a Polícia Federal tivesse essa cooperação para poder intimá-lo e que ele possa prestar esse depoimento às autoridades brasileiras, né? Então, a gente segue, é claro, acompanhando essas duas investigações. Por conta desses pontos, elas devem ser finalizadas somente após a eleição. Volto com você. E tem, inclusive, uma percepção dentro do Supremo Tribunal Federal que não seria de bom tom encerrar antes das eleições para não haver acusações de interferência no processo eleitoral, já que em um dos casos nós temos o filho do presidente da República e em outro, o próprio candidato Flávio Bolsonaro em relação ao Dark Horse. Obrigado pelas informações, Aline. E o ex-chefe de gabinete da Presidência da República, o Marco Aurélio Marcola, cobrou a lobista Roberta Luxinger sobre um quadro avaliado em 100 mil euros. Isso segundo mensagens que foram obtidas pela Polícia Federal. Em uma conversa em dezembro de 2024, Marcola questionou sobre o quadro e Roberta respondeu que seria entregue, que estavam terminando a moldura. Nessa mesma mensagem, ela também contou sobre a intermediação de negócios dela junto ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, o Berg Barbosa. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmadas pela CNN. Segundo a Polícia Federal, Roberta também teria respondido que iria preparar a documentação e que o quadro estava no Carrossel do Louvre, em referência, claro, ao Louvre, um dos maiores museus do mundo em Paris, citando que essa obra valeria 100 mil euros.
Os investigadores não detalham se o quadro foi entregue de fato. Para a Polícia Federal, o diálogo seria mais um indício de possíveis vantagens econômicas indevidas a Marcola, em troca da intermediação de interesses de empresários representados por Roberta, acusação de tráfico de influência. A defesa de Marcola afirma que nunca houve o recebimento dessa obra de arte ou objetos de valor. Vamos falar um pouquinho de eleições? E vamos começar com a agenda do candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ele cumpriu a agenda nesta manhã no Rio de Janeiro e voltou a defender uma política mais dura de combate às facções criminosas. Um dia depois de dizer que o país está em guerra contra o crime organizado, o primogênito de Jair Bolsonaro defendeu a redução da maioridade penal em casos de estupro. Quem acompanhou a agenda é a nossa Rafaela Cascardo. Flávio Bolsonaro participou do lançamento da campanha de Douglas Ruas ao governo do estado. O evento aconteceu aqui no Maracanãzinho, na zona norte do Rio, mesmo ginásio que recebeu em 2022 a convenção que oficializou a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Ao longo de seu discurso, Flávio Bolsonaro defendeu a castração química para abusadores, disse que vai garantir Bolsa Família para quem precisa, mas que essa deve ser a primeira medida do estado e não a última. Ele ainda prometeu o programa Minha Primeira Empresa para ajudar empreendedores a abrirem negócios. Daqui, Flávio Bolsonaro seguiu direto para o interior de São Paulo, onde na noite deste sábado participa da festa do Peão de Barretos, com uma tentativa aí de mostrar força de sua campanha junto ao agronegócio. Jair Bolsonaro também já fez campanha na festa. A expectativa é de que Flávio esteja acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e dos candidatos ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado. E também é esperada a presença do deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Agora, com Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas vai ser completamente diferente. Com Bolsonaro e Ruas, a gente vai classificar PCC, Comando Vermelho e Milícia como grupos terroristas. Esses caras vão mofar na cadeia ou vão ser neutralizados pela nossa polícia se enfrentarem. O bandido vai ser tirado de circulação, em pé ou deitado, porque quem tem que andar sem medo na rua somos nós, que as ruas são nossas. Quem também cumpriu a agenda no Rio de Janeiro foi o presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT. Ele disse que o Brasil não tem preferência entre Estados Unidos e China nas parcerias de exploração de terras raras e metais críticos. O presidente também afirmou que a inteligência artificial terá um papel importante na disputa eleitoral desse ano. Vamos conferir um trecho do evento. É o segundo ou o primeiro país do mundo em reservas de minerais críticos e terras raras. Essa briga dos Estados Unidos com a China é porque a China é o país que melhor conseguiu desenvolver a exploração, a fabricação e a produção das coisas. Agora, o que eu estou dizendo ao mundo? Eu não tenho preferência entre China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Eu tenho preferência entre todos eles. Eu sou brasileiro e eu quero as coisas do nosso país. Pedro Venceslau, nosso analista de política, seja bem-vindo ao CNN Agora. Pedro, as campanhas do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro estão cada vez mais mergulhadas no embate entre dois casos de corrupção, ou pelo menos suspeitas de casos de corrupção. Primeiro, financiamento ao filme Dark Horse, se houve evasão de divisa e se houve lavagem de dinheiro. E depois o caso Lulinha, se houve corrupção ativa ou tráfico de influência. Infelizmente, estamos em um começo de campanha eleitoral que as denúncias de corrupção são foco em vez das propostas para o país, né? Justamente, Gustavo, o PT, a campanha do presidente Lula, esperava abrir essa caixa de ferramenta mais para meados de setembro, com o horário eleitoral em curso, mais próximo da eleição. Isso porque os marqueteiros e especialistas, Gustavo, costumam dizer que se você exagera na campanha negativa, você acaba atraindo rejeição.
Geralmente essa campanha negativa, os ataques aos adversários, eles acontecem mais no rádio, porque o eleitor tem menos como identificar de onde saiu o ataque, e também nas redes sociais, mas em alguns casos também usam a televisão. Então, a questão do caso Dark Horse vai ser antecipada pela campanha do presidente Lula. Já vem sendo utilizada essa questão do Dark Horse, mas pontualmente por alguns parlamentares. A ofensiva mesmo ainda estava sendo preparada, mas vai ser antecipada. A ideia, segundo os petistas, é resgatar também outros casos para desgastar o Flávio Bolsonaro, como aquela investigação sobre as rachadinhas, supostas rachadinhas, no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Um caso que acabou sendo arquivado depois de ser investigado pelo Ministério Público, mas que movimentou muito a cena política do Rio de Janeiro naquela época. E também a leitura do PT é que o caso Dark Horse, ele atinge diretamente o candidato. E o caso Lulinha não chega diretamente ao próprio presidente Lula. As intenções do Flávio em relação à CPMI do INSS, por sua vez, já ficaram muito claras quando ele escolheu Alfredo Gaspar, que foi presidente da CPMI do INSS, como seu candidato a vice. A estratégia no caso do Flávio é misturar o caso do INSS com as investigações envolvendo Lulinha, porque as linhas de investigação da Polícia Federal apontam que o filho do presidente da República, pelo menos até o momento, não tem nenhum vínculo com aquele caso que gerou a Operação Sem Desconto, ou seja, com a engrenagem liderada pelo careca do INSS em relação ao INSS, mas há investigações sobre o suposto tráfico de influência. Obrigado, Pedro. A gente analisa esse cenário eleitoral um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu vou falar um pouquinho de economia agora. Porque a saída fiscal do Brasil cresceu mais de 80% em 5 anos, segundo a Receita Federal. O número de contribuintes que deixaram de declarar imposto de renda aqui passou de 25 mil em 2021 para pouco mais de 46 mil até agora, 19 de agosto. A nossa repórter Elis Barreto tem esses números e explica os motivos da saída de recursos. A saída fiscal consiste em um processo em que o contribuinte informa para a Receita Federal do Brasil que agora vai declarar a sua renda e pagar os seus impostos no país estrangeiro onde reside atualmente. A CNN conversou com alguns especialistas para entender o que pode ter motivado o aumento desse número nos últimos 5 anos. Eles apontam para aspectos conjunturais e também de regularização. Segundo eles, a perda do poder aquisitivo com a desvalorização do real frente às outras moedas do mundo gerou essa saída de capital de famílias com maior patrimônio. Eles citam também a alta tributação no país, lembrando que o Brasil passou por uma reforma do imposto de renda que passou a cobrar tributos de rendas que antes não eram cobradas. Além disso, eles falam também que essa saída de capital fazia parte de um planejamento tributário por parte de famílias com alto patrimônio para evitar o pagamento de impostos aqui no país. Mas com o aumento da fiscalização por parte da Receita Federal, ficou mais arriscado esse tipo de movimento. Por isso, então, essa formalização é também positiva para o próprio contribuinte, uma vez que a atualização das informações pode proteger ele de alguns riscos, como, por exemplo, a dupla tributação no país estrangeiro onde reside e aqui no Brasil. A CNN pediu um posicionamento para a Receita Federal desse aumento significativo na saída fiscal do Brasil. A Receita aponta que esse dado tem que levar em consideração o esforço de orientação para os contribuintes para que essa regularização ocorra no exterior. A Receita também fala que o número de saídas fiscais definitivas continua marginal em relação ao número de contribuintes domiciliados aqui no Brasil. Essas foram as principais notícias do momento. Na sequência, você confere o Viagem e Gastronomia, que mostra o charme italiano na Taormina e os encantos do vulcão Etna. Eu volto às 4h15 da tarde com informações do Brasil e do mundo. Até lá!